Olá, boa noite a todos que nos estão a ouvir, boa noite, Dr. Pedro Almeida, Dr. Pedro Amadeu Almeida, não é? Sim, olá a todos. Nós estamos a recomeçar os lives da Mente Análises. Estive a ver há pouco, de facto já há algum tempo que não nos encontrávamos, fizemos uma espécie de um ano sabático para irmos buscar mais inspiração e forças para estar convosco outra vez e resolvemos começar estes lives com o esclarecimento acerca de algumas patologias ou de alguns conceitos que têm cada vez procurado mais ajuda, não é? Portanto, uma série de situações que nós vamos tentar clarificar e resolvemos começar pela perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Tem um nome muito comprido, habitualmente abreviamos, usamos as abreviaturas e quando falamos desta perturbação falamos em PHDA. Às vezes até há muitas pessoas que falam nesta perturbação ADHD. em inglês, exatamente. Exatamente. ADHD. Falam em inglês, leem sobre em inglês e depois falam também em inglês. Mas nós vamos tentar ficar pelo PHDA, que é bem português. Doutor Pedro, há muito tempo que trabalha no diagnóstico desta perturbação. Como é que começou esta sua vontade de trabalhar este tema? Há muito tempo, não será porque eu não sou assim tão velho. Pois. Há tempo suficiente para já ter algum conforto a trabalhar. Surgiu por questões pessoais e por questões profissionais. Eu comecei a me envolver na área do autismo e o autismo levou-me à neurodivergência, que é um conceito que está a mudar os paradigmas na área de saúde mental. Primeiro por parte de um contexto de não patologização, de buscar não apenas os déficits como as forças. Isto estava muito patente no autismo. Só que outra neurodivergência é a PHDA. Portanto, uma trouxe-me à outra. Sim. Sim, e até por vezes é difícil falar numa sem falar na outra, não é, doutor Pedro? Nós, como vamos sim. ter... já tivemos um live sobre o autismo e poderemos até fazer mais, mas vamos tentar concentrar-nos na PHDA. Quando falava em neurodivergência, não é? Se calhar para as pessoas que nos estão a ouvir, o que é isto da neurodivergência? A neurodivergência é um sentido de diversidade neurológica, ou seja, é uma perspectiva a ter bastante bom senso que o nosso cérebro não funciona todo da mesma maneira. Okay? Existem diferentes perfis de respostas a estímulos sensoriais, a estímulos sociais. No caso, PHDA é uma diferente forma de organizar a experiência em termos atencionais. Okay? É algo que traz dificuldades, principalmente tendo em conta que a sociedade patologiza a diferença. Okay? Se bem que agora andamos todos mais bonzinhos e a fingir que não, mas ainda patologiza muito a diferença, mas também traz vantagens. E sem dúvida, não querendo romantizar a PHDA, como também não quis romantizar o autismo, existem pessoas extremamente inteligentes com PHDA e extremamente más na escola e extremamente a ir ficando pelo caminho por a sociedade não reconhecer pessoas com capacidades diferentes e com necessidades diferentes. Pois o ensino está muito vocacionado para pessoas neurotípicas, não é? Portanto, entende mais, mesmo em termos da formação, que os professores têm, eu penso que há alguma preocupação em formar
sobre a neurodiversidade, professores, educadores de infância, etc., não é? Mas dá-me a sensação que ainda estamos muito longe, não é? Sim. E isso trouxe o facto, porque nós agora estamos também, eu sou psiquiatra, trabalho na população adulta, especialmente numa população que tem o diagnóstico de PHDA numa fase tardia da vida, que há uns anos considerar-se-ia impossível. Isto porquê? Porque existia a noção que as pessoas com PHDA tinham de ser más alunas. Porque só ao ser más alunas é que eles chamariam a atenção dos professores e levariam ao diagnóstico. E de facto Mas, isso acontece, como eu disse há bocado. Podem ter muitas capacidades e ser maus alunos, mas há pessoas com PHDA, e isto é o perfil de utentes que eu diagnostico, que não estavam atentos nas aulas, mas depois estudavam numa noite, tiravam e percebiam tudo. ótimas notas e foram passando pelos pingos da chuva, com dificuldades atencionais, com dificuldades de organização, mas que tiravam boas notas ou suficientes notas. Uhum. Pois, porque o doutor Pedro trabalha fundamentalmente, como disse bem, não é com a população adulta. Há muitas pessoas a aparecerem já com alguma idade, e quando digo alguma idade, sei lá, não são propriamente idosos, mas sei lá, aos 40, 50 pessoas a descobrir que têm este diagnóstico. Sim, Uhum. sim. Diria que E como é que eles passaram, desculpe interrompê-lo, como é que eles passaram despercebidos tanto tempo? E como é que eles próprios são pessoas que já procuraram ajuda, que já teriam procurado outros profissionais que não perceberam o que se passava, ou são pessoas que nunca procuraram ajuda, doutor Pedro? há dos dois lados. Por um lado, há pessoas que procuraram vários profissionais, só que a Uhum, conversa nunca foi direcionada para as dificuldades atencionais, ou se foi direcionada, o profissional não as reconheceu. uhum, Mas também existem muitas pessoas que foram vivendo com PHDA não medicada, porque o cérebro tem capacidades de contrariar os déficits de atenção. Só que isso é uhum. feito com um enorme esforço cognitivo. A pessoa tem que estar sempre a agarrar em si para estar atenta, para controlar a gestão de tempo, para... Então, existem pessoas que já têm um longo caminho na área de saúde mental e outras que são novas. Uhum. Exato. Ah, então, e o que é a PHDA? Como é que nós Bem, podemos definir esta perturbação? o nome diz tudo, diz muito. É uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. São. Dividamos ah, isto em alguns domínios. Temos o domínio da atenção e da desorganização, Uhum, temos o domínio da hiperatividade e da impulsividade. São estes dois principais. Okay? Tanto que existe, isto é importante as pessoas perceberem, existem dois tipos de PHDA, que é a perturbação de PHDA, a PHDA subtipo desatenção, onde só estão patentes as dificuldades atencionais e da organização, e temos a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção do subtipo misto, onde temos a atenção e a organização, mais a impulsividade e a impulsividade. hiperatividade. Em termos Uhum. concretos, no primeiro caso, via-se só dizer perturbação de déficit de atenção e não a hiperatividade. E isto só, antes de explicar, isto também explica porque é que muitos não foram diagnosticados. Porque se tiverem apenas perturbação de déficit de atenção, sem hiperatividade, são crianças caladinhas, sossegadinhas, sempre no mundo da Bons lua, que meninos, não vão bons ter meninos. aquela, Não. aquela vertente externalizante. Uhum. Pronto. Portanto, não chamam a atenção, não é? Não Não chamam a chamam a atenção. atenção. Não. E no adulto é sem dúvida a atenção e, a desorganização, e as dificuldades de atenção e desorganização que estão mais patentes nos dois casos. Uhum. Então, são pessoas que têm dificuldade a focar a atenção, a manter a atenção, por exemplo, a ler um livro, estão constantemente a ir para trás para ler outra vez a linha, a ver televisão, a ver um filme,
perdem-se completamente da história, estão sempre a saltar de assunto em assunto. Eu estou a falar agora consigo, mas estou a ouvir ali o som, depois volto a falar consigo, mas lembro-me que tenho de ir à casa de banho, mas depois ouço o gato e é esta saltar constantemente. E isto pressupõe uma dificuldade de atenção, porque a nossa atenção é um conceito importantíssimo. A atenção é quase a consciência, é o foco, um foco onde nós direcionamos a nossa consciência. Ok? Eu, Uhum. neste momento, posso estar a falar consigo e a vê-la, a sua roupa está muito bem. Posso estar Estou a a olhar brincar. para a frente e ver a televisão. Posso estar a focar a minha atenção na minha barriga, nas sensações corporais. Posso estar a focar a minha atenção no que se está a passar ali. Ou Uhum. seja, o foco da atenção vai variando em vários estímulos. Ok? Mas eu consigo controlar porque a função é estar a falar consigo. Exato. Ok? Não é que consiga perfeitamente, mas a pessoa com PHDA, o foco de luz está constantemente a saltar do lugar. Saltar. O que é Isto extraordinariamente cansativo, não é, doutor Pedro? é Muito muito cansativo. cansativo, mas Muito mais cansativo. cansativo ainda é a facilidade deles de quando focam numa coisa não conseguem desfocar. Eles têm as duas coisas. Tem o chamado hiperfoco, não é? Exatamente. Exatamente. Por isso é que podem ser excelentes em muitas coisas. Então Uhum. temos os dois problemas da atenção. Uhum. Temos a dificuldade de direcionar o foco e a dificuldade em tirar o foco. Ok? Uhum. Então temos pessoas que estão simultaneamente a trabalhar e começam a fazer um relatório, mas depois Uhum. levantam-se para pôr a comida ao cão, vão voltar a fazer o relatório e Uhum. depois levantam-se porque se esqueceram de fazer uma chamada, fazem a chamada, a pessoa não atende, lembra-se aí aos correios, vão aos correios, voltam a fazer o relatório. Esta é uma sequência Sim. e temos pessoas, é a mesma pessoa, aliás, que vai fazer algo que lhe interessa, sei lá, planear, ver, ler um livro, pode ser um livro, Uhum. e está 8 horas a ler e esquece de ir à casa de banho, esquece de beber água. Então há estas dificuldades atencionais nos dois lados, hiperfoco e déficit de atenção. Uhum. E depois isto leva à desorganização, que é muito uma desorganização interna, porque é Sim. saltar de pensamento em pensamento, é dificuldade em priorizar o que é que eu tenho de fazer primeiro, o que é que eu tenho de fazer a seguir. É dificuldade em iniciar a tarefa. Uma das principais queixas é a procrastinação. Pois. Porque no meio desta confusão mental toda, não é? É difícil depois selecionar, não é? Sim, sim, sim. É muito. É como se fosse. Os pensamentos fossem constantemente entrar num buraco e se amontoassem todo e só alguns é que passam. É algo. É uma desorganização interna. Uhum. Que não é uma desorganização psicótica, não é uma desorganização. Claro. É uma dificuldade. Às vezes é pensar muito rápido. Ok? Uhum. É daí que tenho muitas vezes estão cheios de capacidades, porque esta energia toda desorganizada, quando entra tipo, num fio diretivo, isto flui muito, Sim, muito bem. sim. Sim, Mas como é disse, muito interessante, por exemplo, desculpe, doutor Pedro, é muito interessante, por exemplo, estes pacientes em psicoterapia psicanalítica ou em análise, não é? Porque em termos de associação livre, quando eles conseguem efetivamente verbalizar alto tudo aquilo que eles estão a pensar, é um corrupio, é um corrupio, não é? sim, sim, e isso está associado a, a maior criatividade. Sim, sim, Só que a criatividade também precisa de ordem, é preciso uma base
sólida, estruturada, no dia a dia, para conseguir que a mente se expanda e ser criativo. Que é o que acontece com pessoas com PHDA não tratadas, é que essa base sólida não existe. E quando eu disse base sólida, é o outro problema, que é a desorganização nas coisas mais simples. Uhum. Ou seja, horários das refeições, horários de sono, horários de higiene, há quase uma fobia à palavra horário, Pois, uh, uma fuga, que não é? sim, sim, lá está, não todos, principalmente se tiverem autismo, vão ter, quando têm autismo e PHDA, ficam quadros muito mais complexos, porque o autista é muito focado nas rotinas. Uhum. Então, podem ser PHDA muito focados nas rotinas e que a desorganização expressa-se noutros níveis. Mas é por aí. É a parte logística da vida que é mais difícil. Que é, sem dúvida, mais chata, fazer os pagamentos, É. Aquela lidar com nota. as compras da casa. Há uma grande necessidade, isso vem com também, há um perfil emocional típico, ok? Claro, como estávamos a falar antes da entrevista, não é pré-definido nada, Uhum. mas tipicamente são pessoas que não toleram bem o tédio, pessoas que adoram estimulação, quer seja física, como andar numa montanha russa, quer seja intelectual, como querer saber mais, mais, mais e mais. E toda essa necessidade de estimulação não se conjuga bem com as necessidades práticas do dia a dia, ter de Pois. acordar e fazer a rotina, lavar os dentes. Então, esta é a primeira parte, que é a atenção e a desorganização. Uhum. Depois, para aqueles que têm PHDA do subtipo misto, existe ainda a impulsividade e a hiperatividade, que costumam ser mais patentes na infância e na adolescência, e depois diminuem ao longo da vida adulta, mas são mais problemáticas na vida adulta, mesmo sendo menos intensa. O que eu quero dizer é que a criança com impulsividade e hiperatividade é aquela criança que salta, que mete-se em cima das coisas, que trepa árvores, que os pais têm que estar sempre de olho, o pequeno terrorista que atira coisas pela janela, que puxa as coisas, que realmente é perigoso se os pais não estiverem muito, muito atentos. Portanto, são pais, Uhum. nesse caso, que se sacrificam muito para vigiar o filho. Mas no São crianças adulto, que dão muito trabalho, não é? Pedro, não, no não. fundo, dão muito trabalho, não é? Sim, e que muitas vezes acabam por cansar também, não é? Por cansar muito quem está à volta. Quem está à volta, porque é uma irrequietude, e alguns adultos também, não é? Porque isto há alguns adultos Sim, com PHDA que de facto aquela torrente, aquele manancial de dispersão e de pensamentos e vou para aqui a correr, e a seguir vou para não sei onde, e a seguir vou para não sei o quê, mesmo pessoas com quem nós convivemos, não estou a falar só de pacientes, não é? São pessoas que nos cansam, não é? Que nos cansam. sim, sim. Também nos inspiram. Muito, Depende, muito. E são depende. pessoas muito ricas, são pessoas muito ricas, não é? São, são, São pessoas muito são. ricas que têm depois um manancial de riqueza cá dentro, quando conseguem, não é? Transmitir isso, são pessoas muito ricas, sim. E não há monotonia com elas, nenhuma, não é? Não, não. Só se forem monótonas por serem constantemente surpreendentes. Sim. Mas estava a dizer, na hiperatividade no adulto e a impulsividade é menos patente, é menos visível e menos do que as questões atencionais, mas quando acontece pode ser significativamente grave, porque podem ter tendência a impulsividade em relação a drogas, impulsividade em relação a sexo, impulsividade. E aqui, como estávamos a falar, que me perguntou, obviamente, se as pessoas tiverem um passado traumático, e muitas destas pessoas têm um passado traumático, Uhum. porque cresceram com um temperamento mais Diferente? explosivo, mais energético, que os pais muitas vezes não conseguem ser síncronos. Uhum. Se houver este passado traumático, obviamente que esta impulsividade é maior
e tem outros significados que não apenas a PHDA enquanto base genética de temperamento, não é? Uhum. Porque as pessoas que foram traumatizadas podem muito mais facilmente agem impulsivamente para não pensarem na dor que sentem. Então Uhum. existe esta interação de facto. E em alguns casos a impulsividade é grave. Mas em muitos casos é uma impulsividade mais trazer por casa, que até Mais é engraçada porque são pessoas que tomam decisões, resolvem mudar de país de um momento para o outro, estão sempre que causa problemas nas relações também, porque a esposa, o marido não quer aquelas aventuras financeiras hum, do nada, mas isto é só um subset. A maior parte das pessoas que eu conheço com PHDA, a impulsividade e hiperatividade baixou significativamente para não Uhum. ser um problema, e noutras, como tem um subtipo de desatenção, nem sequer se manifesta. Uhum. Uhum. Exatamente. Depois é uma perturbação que tem muitos mitos à volta, não é, doutor Pedro? Há muitos mitos. Por exemplo, a medicação, não é? A medicação. Ouve-se muito dizer, sobretudo, talvez se ouça mais nas crianças, não é? O mal que faz medicar as crianças para este tipo de perturbação, mas também nos adultos, não é? Também há muitos adultos que têm receio de tomar a medicação, com receio que lhes faça mal, que não trate, enfim, que não funcione. Ok. Eu acho que é importante perceber também agora a origem da PHDA. A Uhum, PHDA é uma condição genética. O que não quer dizer que tenha de ser necessariamente herdada dos pais, porque podem existir mutações de novo. Ou seja, a criança nasce também com um perfil genético que herda dos pais, mas também simultaneamente novo. Mas este drive biológico significa que a parte mais, muito resumidamente, não é só isto, claro, mas a parte mais avançada do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é aquela parte responsável pela organização, pelo adiamento dos impulsos, pelo foco da atenção, okay? Tem um funcionamento diferente. Okay? E esse funcionamento diferente leva a uma certa perda de associações, é como eu dizia, o foco constantemente a mudar, ou então a focar-se muito. E isto pode ser vantajoso, o foco sempre a mudar no campo da criatividade, ou o uhum, foco muito fixo no campo do foco em alguma atividade, ok? Mas independentemente disto, isto deve-se ao fato de duas substâncias, dois neurotransmissores, são as substâncias que os neurónios comunicam umas com as outras, estarem em déficit, que é dopamina e noradrenalina. Okay? Uh, Nesta área do cérebro. E o que a medicação faz é aumentar essas substâncias. Okay? uhum, E essa medicação é chamada psicoestimulante porque a ação dela é aumentar a noradrenalina e a dopamina, que são estimulantes. Só que, uhum, como a pessoa com PHA parte de um perfil de déficit, okay, a correção, passar do déficit ao normal, chama-se leva estímulo. a uma diminuição da ansiedade e da agitação e não a uma excitação. Então é algo paradoxal. Por isso é Interessante. que a pessoa com PHDA vai responder de uma maneira diferente. Porque se dermos a um neurotípico, uma pessoa sem PHDA, ele vai partir do nível normal de dopamina e noradrenalina e vai subir muito. E vai Claro, excitar. E vai claro. ficar. E a pessoa com PHDA não. Agora, a medicação é muito segura. Eu daria à minha avó, por acaso já morreu, mas daria à minha avó. Aliás, esta medicação, como tem ela tem também um efeito antidepressivo. Ela é dada em doentes terminais pelo seu perfil de segurança relativamente a outros tipos de medicação, mas de facto tem de ser dada quando o diagnóstico é feito. E claro que existem crianças que estão mal diagnosticadas, Claro. mas também claro que existem
pais que acham que as crianças estão mal diagnosticadas e elas são bem diagnosticadas e que precisariam da medicação. A medicação faz, eu só posso falar em relação aos adultos, mas em relação aos adultos faz uma grande diferença, Uhum. porque esse aumento nessas duas substâncias faz com que os neurónios comuniquem mais rapidamente, o que paradoxalmente leva a uma calminha, não é uma calminha, mas é um direcionamento, a energia começa a ser escoada de maneira mais fácil. Então dizem, de repente eu consigo começar uma coisa e acabá-la, Exatamente. de E repente eu consigo ler um livro que não deixam de ser criativos, não deixam de pensar diferente e de criar, não é? Porque às vezes há muito este tem que ser receio, bem dosiado, não é? Pois. porque é uma medicação que depende muito da dose. Ou seja, por exemplo, estou a pensar na Ritalina, no Elvance, que é um dos psicoestimulantes, tem 30, 50, 70. Há pessoas que não respondem a 30 e só respondem a 50. Há pessoas que respondem a 30, mas se tiverem 50 já não respondem porque ficam ou acelerados ou demasiado hiperfocados. Também Uhum. pode piorar, mas cada pessoa consegue uma dosagem ideal. Ok? Pois Quando essa encontrar a dosagem dose é certa, ideal, essa criatividade não só desaparece, como é potenciada, como é porque pensar. constrói-se uma base para a pessoa poder ser criativa. Porque é diferente uma pessoa que tenta ser criativa, vou começar a escrever um livro e começa a escrever um livro, escreve o primeiro capítulo, depois escreve o quinto capítulo, depois vai fazer outra coisa, depois escreve o final de uma pessoa que escreve meio capítulo, vai comer, energia, tem os nutrientes, vai escrever o final do capítulo. É uma criatividade dentro de uns carris. Uhum, uhum. Sim, e é muito organizador, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma paciente que me dizia há tempo, que é uma adulta, não é? Que me dizia há tempo, eu nunca consegui ler um livro. Até hoje, nunca li um livro. Não é capaz. Sim, acontece. Acontece. Mas, Ah, mas varia muito. Como eu digo, o hiperfoco. Há pessoas que não conseguem ler livros, há pessoas que têm hiperfoco em livros, não conseguem parar de ler livros. devoram Ah, livros, não é? sim. Porque dentro disto há um mundo. Ok? Sim. Há um mundo em termos de interesses. Características. Sim. Uhum. Porque basta a pessoa ter um hiperfoco na escola para a vida dele ser completamente diferente. O destino dele é completamente diferente. Pois. Porque não é diagnosticado com. Por um lado, tem. eh, eh, por um lado, tem capacidade de conseguir ser um achiever. Por outro lado, muitas das suas necessidades não são reconhecidas. Uhum. Como, por exemplo, não precisariam de fazer madrugadas, estudar de Uhum. véspera. Estudar de Até véspera, sim. porque, por exemplo, estudam de véspera e depois conseguem, uma pessoa consegue a estudar um mês, consegue numa noite, só que ao estudar um mês, que era o que a pessoa com PHD faria se estivesse medicada, também ela assimilaria mais as coisas, porque aquilo é comer Claro. matéria e a matéria desaparece. Ok? Ah, mas não é de todo uma questão de déficit intelectual. Não têm déficit. Mas podem ter dislexia, dificuldade a ler palavras, podem ter disgrafias, dificuldade a escrever, podem ter descalculia, dificuldades com números. Também são condições de neurodesenvolvimento, Uhum. mas terem ótimas capacidades intelectuais. Porque o neurodesenvolvimento, independentemente de ser autismo ou PHDA, ele é caracterizado por um perfil desarmónico nas capacidades cognitivas. Ou seja, podem ser Uhum. muito bons ahm, na, em termos visoespaciais, por Uhum. exemplo, ter uma memória visual e ser pior em termos de cálculo. Pois. Uh, e isso é isso que a educação falha, porque a educação não diferencia as capacidades de cada pessoa. Mas Sim, sim, e não têm atenção a estas diferenças, não é? Até mesmo em termos de como chegar a mensagem, por exemplo, não é? Porque às vezes
basta conseguir fazer chegar a mensagem de outra forma, não é? Que a pessoa rapidamente percebe tudo, não é? Aliás, a maior parte das vezes são mesmo pessoas muito inteligentes, não é? Sim, sim. Precisam de ser compreendidas. Exatamente. Pois acabam por ser pessoas traumatizadas por causa da incompreensão dos outros. Ok? Outros. Também é importante, como falávamos antes, não mergulhar no diagnóstico como uma tábua salva-vidas. Ok? O diagnóstico é apenas parte da pessoa. É um orientador que direciona para alternativas terapêuticas, como a medicação. Mas, por outro lado, os familiares também têm de perceber que não é de propósito. Que não é? Desculpa, doutor Bento. Não é de propósito, a procrastinação não é preguiça. Se bem que há pessoas que podem ser preguiçosas, porque são seres humanos, como outros quaisquer. Ok? E Não é um até diagnóstico moral, não é um diagnóstico moral. A maior parte das pessoas que eu conheço com PHDA são boas pessoas, mas existe uma associação do PHDA com comportamento antissocial. Só que não se vê isso numa clínica privada, vê-se isso nas cadeias. Há essa coisa amplamente, extremamente ampla. sim. Só que Pois nós depois, estamos a falar de pessoas muito diferentes, não é? Com a mesma sim, perturbação, mas que podem ser extraordinariamente diferentes entre elas, não e é? isso é importante perceber, porque senão vão dizer que estou a dizer que os PHDAs são psicopatas. Não são. Há uma associação maior com comportamento antissocial, mas não é por terem PHDA, são pessoas com PHDA que cresceram em situações muito complicadas, em que aquela energia da impulsividade é direcionada para coisas negativas. Ah, porque o meio contentor, o meio amoroso, ok, como eu disse, porque a pessoa com PHDA, como é diferente, um temperamento diferente, que precisa de um cuidado diferente, desde a infância, ok? Se receber de fora um cuidado pouco empático e muitas vezes agressivo, porque a criança chora e não Está se parada. cala e tem dificuldades a comer, e depois, se não tiverem pais cuidadosos e tiverem pais que começam a gritar com a criança de 1 a 2 anos, que acontece, okay? É nesses casos o que a PKDA se transforma em perfis mais violentos. Mas é preciso diferenciar as coisas, porque depois aparece nas deadlines PHDA associado a perturbação antissocial e psicopatia. Não, a PHDA está associada em condições de criação específica. Okay? Porque tem essa vertente mais impulsiva, okay? Que em pessoas com, não estou a dizer com pais perfeitos, mas com pais adequados, okay? Que pelo menos se esforcem, essa questão da impulsividade não vai para o mal. Okay? Sim. Muitas vezes vai para o mal pelas próprias, mas eu não conhecia ainda nenhum PHDA com psicopata. Ainda bem. Ainda bem. Estava aqui a pensar, não é, nas consequências que isto depois tem para as famílias e para as pessoas que vivem com pessoas com PHDA. São facilmente, já começámos a falar um bocadinho, não é? São facilmente entendidos, é muito difícil as pessoas compreenderem estes casos e perceberem o que é que efetivamente se passa ali. O que é que tem visto, doutor Pedro? Eu imagino que às vezes também acompanhe os familiares, não é? Ou possa ter Sim, que conversar com os familiares, não é? é assim, eu acompanho um perfil de pessoas muito ajuizadas, apesar do PHDA delas. Ou seja, são pessoas, o perfil de bons pais na infância, eram completamente distraídos e até mal comportados, mas tiravam ótimas notas, que foram Sim, passando por dificuldades, mas que chegaram à idade adulta funcionantes em muitos aspectos de vida, não em todos, porque a PHDA trouxe. O que eu
ou seja, estou a falar de perfis, não diria mais leve, sim, mais leves em termos de disfuncionalidade, pois há vários perfis. Nestes casos é muito em compreensão por as decisões impulsivas, ok? Uhum. Porque é que mudaste de casa sem me dizeres nada, porque é que tu... Porque é que mudaste de emprego, não é? Exatamente. E é em compreensão por a questão da procrastinação, porque é que tu não fizeste isto que eu te estou a dizer, ah, tu és preguiçoso, ah, muita dificuldade com a organização, completamente, és desarrumado, pronto. O que não ajuda nada, se isto for dito, não estou a dizer que se deva, ou seja, é preciso dizer às pessoas, tu és desarrumado. Eu digo aos utentes, tu és desarrumado. A tua vida vai correr melhor se não fores desarrumado. Agora, se eu gritasse com eles, que não podia, porque senão perdia cliente, mas se não fosse cliente, se eu gritasse com ele, tu és desarrumado, tu não vales nada, não ia resultar bem. Pois, Okay? pelo contrário, não é? Ia ter. É a maneira como se diz. Okay? Uhum, E os familiares ficam mais aliviados se perceberem, okay, que isto tem uma explicação. E ao uhum, perceberem isto, ao perceberem a compreensibilidade, okay, vão se aproximar, okay, da pessoa a dizer: Olha, eu acho que estás muito desarrumado, isto custa-me um bocado, mas estou aqui para ti. Isto aumenta a probabilidade da pessoa se focar na arrumação. Okay? exato, exato. Agora, como... É mesmo muito importante, não é? É muito importante esta compreensão por parte do outro, não é? E que também Sim, pode ser veiculada pelo próprio paciente, não é? Que pode chegar ao pé deles e dizer-lhes, olhem, sei lá, finalmente percebi o que é que tenho. Tenho aqui uma situação, não é? exatamente. Que é caracterizada por isto, não é? Portanto, pode Pois, ajudar muito. e é muito importante a compreensão do familiar em relação ao utente, mas também do utente em relação ao familiar. Porque Sim, naquela digressão constante de pensamentos, às vezes nunca pararam para pensar que mudar as coisas de um momento para o outro não é bem recebido sim, pelo outro. confortável, não é confortável, não é? Não é Confortável, confortável. exatamente, não é confortável para o outro. Aumenta-se uma compreensão de parte a parte. Sim, sim. Sim. Mas é assim, estávamos também a falar na questão início, na questão da desresponsabilização, de dizer, sou PHDA, eu sou assim, não vou mudar. A questão é que as pessoas, isso pode acontecer, mas mais uma vez não acontece pelo PHDA, acontece porque pessoas têm outras questões de personalidade, Exatamente. questões que se aprenderam a desresponsabilizar ao longo da vida, questões em que usam uh, o PHDA como uma arma em relação ao outro, que não é a maioria dos casos que eu conheço. Porque a maioria dos casos que eu conheço são pessoas que facilmente percebem que a vida corre melhor se forem organizadas, que a vida corre melhor se não ahm, saltarem, tomarem decisões muito, muito repentinas, que a vida corre melhor se não procrastinarem durante horas uma tarefa. E isso ajuda muito a medicação. Uhum. Mas Sim, há todo o mundo, há pessoas boas, más, como sem ou com isso as patologias, não torna é? humanas. Exatamente. Doutor Pedro, e em termos do tratamento, há alguma coisa a fazer para além da medicação? Há outras coisas que as pessoas possam fazer? Sim, há comportamentos, há técnicas e há psicoterapia. As técnicas são técnicas de organização. Ok? Uhum, Muito à base, por exemplo, temos a técnica de Pomodoro, que é no fundo usar um cronómetro para aprender. O cronómetro toca aos 25 minutos, que é o tempo que a pessoa teve focada, a pessoa para, fica 5 minutos a descansar, o cronómetro continua, mais 25 minutos. Isto para quê? Para, por um lado, ajudar a pessoa a focar-se, mas intercalar com momentos de descanso, para evitar hiperfocos muito contínuos.
E isto é importante porque cada vez que a pessoa consegue estar 25 minutos focada, ou outro tempo adaptado, a pessoa fica, uau, eu consegui. É um reforço contínuo. Ok? Uhum. Mas muitas vezes para conseguir isto, ou para se lembrar de comprar um cronómetro, ou descarregar a aplicação, é preciso um drive dado pela medicação. Há técnicas de alarmes para os horários das refeições, há coisas muito simples que vão descobrindo ao longo da vida, como os débitos diretos, por causa das compras. Para ajudar. Sim. E há depois a psicoterapia, que é a Uhum. maneira que pode ser pode ser uma plataforma em que a pessoa tem ajuda para efetuar estas mudanças, porque isto é muito difícil, porque depois percebem que têm de cuidar da alimentação, depois têm de cuidar das compras Depende, não é? De e da repente gestão tem. do tempo, mas também muito importante para explorar o passado e, e a autoestima que muitas vezes fica afetada, ok? Porque lhes disseram tu não vales nada, tu não consegues ficar focado. Como muitas pessoas com PHDA têm problemas na coordenação motora, tu és uma azelha. Ahm, Há, por exemplo, muito comum a dificuldade de distinguir a esquerda da direita. Ah, é muito triste, porque Sim. são E, pessoas que e por- poderiam florescer, que podem florescer, só que estão muito traumatizadas, porque exatamente, porque nasceram. Uhum. Porque se habituaram a ouvir a crítica do outro também, não é, doutor Pedro? Muitas E a vezes, não sua é? crítica também. A questão da, por exemplo, falou-me agora da questão da coordenação motora, não é? Eu estou-me a lembrar de um paciente que cresceu com os meninos e depois os adultos a gozarem com ele, não é? Pela postura que ele adotava, pela forma como ele andava, portanto, há aqui questões traumáticas, independentemente da PHDA, estas pessoas muitas vezes têm vidas muito traumáticas, não é? E Sim, com questões graves que depois ficam, e nós sabemos o efeito do trauma nas pessoas, não é? Nós sabemos bem o que é que o trauma faz às pessoas, não é? E como é depois importante organizar isto tudo lá dentro, não é? E até às vezes chegar a um ponto de conseguir, por um lado, primeiramente, se calhar, zangar-se com as pessoas, não é? Mas depois até fazer as pazes, não é? sim, sim, exatamente. São, há muito são pessoas muito ingênuas. Uhum. Ingênuas num bom sentido. Todos nós queríamos nos manter ingênuos para o resto da vida, porque eu realmente acho muito triste o que fazem às pessoas. O bullying, são cheias de capacidades, cheias de. Às vezes é difícil lidar, porque eu agora comecei-me a focar mais no trauma, mesmo no autismo, e comecei a perguntar muito mais e comecei a perceber que mas são todos, tipo, É, mas muito, é o verdade. Muito, homossexual é gigante. Eh, eu estou mesmo com vontade de chorar porque é muito difícil e é muito não visto, é, é muito não olhado. e as próprias pessoas muitas vezes partem do pressuposto ou chegam à conclusão de que é assim, que a vida é assim, ou é só isto, não é? Exatamente, Ou é só isto. sim. Têm tantas experiências horríveis, não é? Que acreditam que a vida é só isto, não é? Portanto, é nós sermos maltratados, é as pessoas gozarem, fazerem troça, não nos valorizarem, porque depois há muito isto também, não é só o maltrato, é a falta de valorização, não é? As pessoas não se sentem amadas, não se sentem valorizadas, não No outro é? dia estava com um paciente com autismo e PHDA e ele tipo estava-me a contar uma história, eh, uma história pesada de abuso e eu disse-lhe, olha, até estou um bocado angustiado com essa história e lamento muito. E eu percebi que Claro. ele ficou com uma cara, e depois Nunca ninguém tinha dito isso. eu reformulei, ok, mas eu estou a dizer que lamento pelo acontecimento, não lamento por si, enquanto ser humano. Mas ele não ficou assim por dizer que lamentava ou estava angustiado, não foi isso que o angustiou, foi ele dizer eu lamento.
ele disse: "Mas nunca pensei que um psiquiatra algum dia Sentisse. fosse não sentisse", e ele: "Mas eu não sou Deus", tipo, ele, acima de tudo, ele não percebia que aquela história era horrível. Pois, pois, E era pois, uma pessoa neurodivergente, seria horrível em qualquer situação, mas uma claro. pessoa neurodivergente é mais ingênua, mais ingênua, hã, e E, tem e outras também, questões. e muitas Tem out vezes acaba também por se isolar muito, não é? Sim, Por se isolar e o número de experiências fica muito limitado àquelas más experiências, não é? sim, Porque de facto já não apetece ir para o mundo lá fora, expor-se a mais coisas horríveis, não é? Quer dizer, as pessoas já estão completamente, estão em sangue vivo, não é? sim, Uma sim, ferida sim, constante, não é? Não é? sim. E nós, de facto, em psicoterapia assistimos muito, muito a isto, não é? Muito, muito. E até pessoas que nem conseguem, muitas vezes, dar nome, perceber o que estão a sentir, não é? Nem sequer É conseguem perceber o que estão a sentir, é um problema. É um não é? problema que chama-se alexitimia, e isso acontece muito no autismo, também na Pois. PHDA, no e no trauma. Há uma espécie de anestesia, não é? Quer dizer, a dor já é tanta, tanta, tanta que a pessoa, Sim. inconscientemente, obviamente, ninguém faz isto deliberadamente, a sua Por anestesia. isso é que os tratamentos são agrupados, ou seja, uma pessoa com PHDA beneficia com a medicação para ficar mais atenta, beneficia com as técnicas comportamentais para começar a ter ordem na vida, acordar a horas, comer a hora. Isso é importantíssimo. Eu também precisei Uhum. chegar aos 30 anos para perceber que isso era importante, porque eu também não achava que era. Eu também achava que só a parte Prioridade. intelectual é que era importante, mas é muito importante os ritmos de vida saudáveis para depois conseguir ter base para explorar as coisas na psicoterapia. Trazem Ah, muita harmonia, não é? Trazem muita harmonia, não é? Trazem muita harmonia e uma capacidade de poder pensar-se, a pessoa se poder pensar, não é? A pessoa se poder pensar. Sim. é. Entretanto, temos aqui alguns comentários e cumprimentos de uma série de pessoas. Muito obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Temos aqui um comentário que é um comentário muito bonito, eu neste vou ter que falar, porque imagino que seja da sua mãe, que diz: És o meu orgulho. Ela faz sempre isto. Obrigado, mãe. É, é mesmo. Isto aparece Maneira, aqui? descobri isto há pouco tempo. Descobri isto há pouco tempo, mas agora vou usar. E depois temos aqui uma primeira pergunta, que diz o seguinte: é do Américo Miguel, boa noite, Américo, e ele pergunta o seguinte: como é que familiares e amigos podem oferecer suporte a pessoas diagnosticadas com, e ele lá está, ele diz em inglês, TDAH? Não, isso é em brasileiro até. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma mistura, mas está entendível. Sim. É assim, eu acho que o primeiro passo é procurar informação sobre isso. Ah, Uhum. mas primeiro passo, os familiares muitas vezes já oferecem muita ajuda, ok? Sim, Mesmo antes do diagnóstico, até porque para esta gestão do dia a dia, muitas vezes precisam dos familiares, ok? Então, neste caso, a ajuda dos familiares pode ser uma plataforma para eles deixarem de precisar de tanta ajuda dos familiares. É um bocado pois. paradoxal, mas isso parte por estudar a doença, por isso é que eu fiz um guia sobre PHDA também para os familiares, uma coisa Uhum. simples, e, hum, e ouvir a pessoa e conversar. Ou seja, não há assim, também porque são seres humanos, não há assim uma maneira clara de gerir uma pessoa com PHDA que outra não gira. É preciso ter uma comunicação saudável, uma comunicação aberta, falarem dos problemas, ok? É um problema para mim a tua desarrumação, vamos falar sobre isto com um misto de compreensibilidade e assertividade de ambos os Sim, lados. Ok? sim, sim. Pois, lá está, é a compreensão, não é, doutor Pedro? Eu penso que é Sim. muita compreensão. É, E depende muito, ou seja, se a pessoa não aceita o tratamento ou tem questões com a medicação, a ajuda pode ser incentivar a procurar ajuda, uhum. ah, Mas falou aqui uma. incentivar, a maneira mais fácil de oferecer ajuda é incentivar a ritmos de vida Sim, saudável, insistir, sim, sim, fazer exercício sim, físico, porque agora,
lembrei-me de uma questão que eu acho que é muito importante também, que tem que ver com a autonomia destas pessoas, não é? Algumas destas pessoas que conseguem ter familiares que os ajudam e que os lembram dos afazeres, que os lembram disto e daquilo, não é? Porque até costumam dizer, isso muitas vezes são os pais, não é? O meu filho é um despistado, ou a minha filha esquece das coisas, por isso eu tenho que... Mas depois, quando estes pacientes ficam melhores, não é? Por vezes também lhes é muito difícil perceber Pois, que já, não é? Que depois, sim, que eles já conseguem fazer estas coisas sozinhos e dar-lhes essa liberdade, não é? Porque ficam ali um bocado, então, mas espera aí, eu tive aqui a vida toda exatamente, a ajudar, a estar presente, ele precisava tanto de mim, agora parece que já não precisa, não é? E isto muitas vezes até é inconsciente, nem sequer é uma coisa consciente, eu estou a sim, caricaturar, mas cumpre uma a verdade é função. que não é. É, é. Portanto, isso depois também é de facto muito, muito importante. No fundo, há uma dinâmica toda que se altera, não é? Tanto da parte do paciente como das pessoas que estão à volta, que se altera. E há reequilíbrios, há que encontrar novos equilíbrios, não é? Tem de perceber que isto, ou seja, é uma coisa, a pessoa com PHDA consegue gerir a própria vida. Ok? Muitas vezes precisa de tratamento, às vezes não para gerir, porque ela já foi gerindo e já tem Uhum. sucesso, mas para gerir melhor e com menos esforço. E o Uhum. familiar tem de ser um modelo transitivo, não é sempre a dizer tens de fazer isto, não é pescar, é ensinar a pescar. A buscar, é. Aquela bengalinha, um bocadinho, não é? E depois Sim. temos aqui mais duas perguntas. Vou mostrar. São do Vitor Vinha. Boa noite, Vitor. E ele pergunta o seguinte: o que é possível fazer para haver um diagnóstico precoce? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: o que é possível fazer para aumentar a taxa de acerto no diagnóstico? Obrigada, Vitor. Bem, Cortar. isso é formar pedopsiquiatras bem formados, é só isso. Porque Sim. se a pessoa passar tempo com outra pessoa, percebe. E antes de chegar ao pedopsiquiatra, doutor Pedro, antes, não é? Antes de chegar ao pedopsiquiatra, porque se calhar se chega ao pedopsiquiatra, à partida, é porque já houve alguém Não, que indicou ou disse, olha, este menino é diferente. mas o ser diferente não quer dizer que tem PHDA. Pois, Ah, é assim, basta. Ou seja, pode-se procurar os sintomas de PHDA na internet e ver o meu filho tem estes sintomas todos. E pode não ser PHDA, porque há outras mas, causas para claro, esses sintomas. Ok? Neste caso, é preciso sempre a avaliação por um profissional. profissional. E para aumentar a taxa de acerto é um bom reencaminhamento, ou seja, os familiares estarem atentos, saberem que existe PHDA, ok? E reencaminharem com um bom profissional. Ok? Exatamente. Os familiares e a escola também, não é? E a Quando escola, são sim, sim, neste caso a escola, claro. Também não a é pôr escola. demasiada pressão nos familiares, porque a escola tem mais responsabilidade e tem um olhar mais atento nas dificuldades. Uhum. Exatamente. Depois a segunda é o que é possível fazer para aumentar a taxa de acerto no diagnóstico. E aqui eu pressuponho que seja tanto nos adultos como nas crianças, não é? Assim, eu normalmente faço uma entrevista clínica, preencho um protocolo e quando tenho dúvidas, e quando é que eu tenho dúvidas? Nos casos com mobilidade, ah, em que existem outras coisas, por exemplo, questões no desenvolvimento da personalidade, basicamente, ou muito também, em alguns casos, têm sintomas psicóticos. Nos casos mais difíceis, em que têm outras condições, por exemplo, nos sintomas psicóticos pode ser perigoso dar os psicoestimulantes e nas questões da personalidade às vezes não se percebe muito bem o que é PHDA, o que é da personalidade. Faço testes mais, entrevistas estruturadas, são muitas Uhum, mais perguntas, que ah, também por si só não compensa fazer a toda a gente porque se perde imensa espontaneidade. Ok? Mas para pessoas que se têm dúvidas, ok, é muito mais fidedigno fazer um roteiro, não só, mas juntando à entrevista mais espontânea. uhum, Ok? Então uso esses dois, que é o Diva.
ok? Que é o uso de uma entrevista clínica não estruturada e uma entrevista clínica estruturada. Cada uma tem as suas vantagens. A estruturada é preferida, a não estruturada é preferida pelos doentes, ainda que a palavra pode desaparecer estranha, porque eles gostam de dar os próprios exemplos, gostam de falar, ok? Explicar, não estar ali Pronto. confinados, uma meia dúzia de Porque perguntas, não é? a estruturada é só responder sim ou não a centenas de perguntas. Então vai-se Uhum. adaptando. Nesse caso é a pessoa. Em relação. Porque ele perguntou isso em relação aos profissionais de saúde? O que é possível fazer para aumentar a taxa de acerto no diagnóstico? Pois não sei, eu pressuponho que seja precisamente como é que nós podemos efetivamente anular as variáveis parasitas. Eu penso que seja um bocadinho por aqui, não é? Como é que nos podemos É isso. ter a certeza que aquele diagnóstico é certo? E nós começamos a falar nisso e até se calhar é mesmo importante, não é? Porque, por exemplo, quando, e há pouco falávamos, doutor Pedro, antes de começarmos a live, não é? Quando há aqui perturbações de personalidade, quando nos aparece alguém com perturbações de personalidade, este diagnóstico torna-se muito mais difícil, não é? Ou, por exemplo, quando temos pessoas com patologia borderline, também, não é? É muito mais difícil nós percebermos, não é? Sim. É assim, em termos psicopatológicos, há diferenças. Primeiro, há uma diferença entre a comorbilidade e o diagnóstico diferencial. Podem coexistir as coisas. As Ok? coisas, sim. Quando se quer ter maior certeza no diagnóstico e eliminar essas questões, é fazer, adicionar uma entrevista estruturada, e ter maior atenção à história do desenvolvimento, que é sempre preciso ter atenção à história do desenvolvimento, mas aí fica mais importante saber exatamente o que se passou nos primeiros anos de vida. O que também não diferencia tudo, porque há traumas que começam desde nascença. Okay? Mas muito importante é a prova terapêutica. É como as pessoas respondem à medicação. Okay? Imagino que estamos a ter a questão de diagnóstico diferencial, que é não tem PHDA que está a ser confundida com outra coisa. Não vão responder ou vão responder mal à medicação. Se houver as duas coisas, vão responder pouco à medicação. Pois, pois. Uh, E aí eu penso que, mas claro, eu estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Mas eu aí, obviamente, acho que a psicoterapia é mesmo imprescindível, não é? É mesmo imprescindível. Pelo menos sim, aquilo que eu vejo são modificações para melhor, obviamente, muito, muito grandes nas pessoas que nós seguimos, não é? Felizmente, felizmente. E até para trabalhar outras coisas, não é? Por exemplo, a zanga que depois se cria, não é? A zanga que se cria em relação ao mundo, aos outros, não é? Estes grandes malfeitores e maltratantes que andam por aí, que são muitos, não é? Que levam aos traumas que nós falávamos há pouco, não é? A questão da culpabilização também, aqui também muito nos familiares, nem é só nos pacientes, é nos familiares, não é? Porque os fizeram defeituosos, não é? Os fizeram defeituosos, a culpa é deles, não é? Ou não estiveram suficientemente atentos e até insistiram muito com eles para acabarem o curso naqueles aninhos e não se estenderem, porque caso contrário caía o Carme a Trindade, não é? E eles não percebiam, enfim, mas não há há nada de muita errado coisa que com, nós temos, não é? Diga, não diga. há nada de errado com os filhos deles. Ou seja, para isso, as pessoas que são narcísicas e que fingem, apenas uma questão cultural, porque também há grande problema nas pessoas que usam enormes máscaras e que estão constantemente a fazer uma performance social e que tratam mal as outras pessoas, mentem, são falsas. Vivemos com uma cultura que aceita isso. Isso não é patologizado. Pois. Okay? É muito menos patologizado do que devia. Também não é preciso ser patologizado no sentido de doença, mas há coisas que são erradas. Uh, Uhum. Fazem mal aos este outros. foco, Fazem este mal. foco enorme no dinheiro, as pessoas, eu não entendo que as pessoas traem outras por dinheiro. Isso não faz sentido. Em termos, porque a pessoa é muito mais focada no vínculo emocional desde a nascença do que muito antes de saber o que é o dinheiro. Sim. Isso também poderia ser patologizado, mas não é.
Isso é normal. E depois é normal uma pessoa que tem dificuldades que são geríveis. Então, muitos desses pais têm de perceber: eu tenho um filho diferente, só. Uhum. Sim, E e a amar esse filho riqueza, diferente, amar esse filho diferente e amar as vantagens e desvantagens que isso traz. exatamente, a riqueza que esse filho também traz, não é? Também Sim, traz, por trás, não é? Traz uma riqueza incrível, não é? Traz uma riqueza incrível. eu acho que sim. Não temos mais perguntas, doutor Pedro. Não sei se gostaria já, isto a brincar, já passou uma hora, foi assim a correr, não é? Isto, conversar consigo é uma maravilha porque isto passa sempre a correr. Não Foi sei muito se há agradável. alguma coisa que gostasse de acrescentar, ou mesmo quem Não, nos está a ouvir, algo que quisessem perguntar, estejam à vontade, nós estamos aqui para isso. eu não preciso acrescentar mais nada. Acho que foi exatamente aquilo que eu acho importante ser transmitido. Uhum. Eu também Acho que não faltou. gostava só de dizer que o doutor Pedro teve o cuidado de sistematizar muita desta informação que dá, não é? Que dá aos seus pacientes e também aos familiares, em alguns casos, não é? Portanto, há aqui uma parte também muito psicopedagógica mesmo, não é? Muita Ah, sim. informação que ajuda, o conhecimento ajuda-nos, não é? Nós, quando percebemos o que é que se passa connosco, abrimos a porta à resolução de muita coisa, não é? Mas isso é o trabalho de ser psiquiatra, é isso. É verdade, ser bom psiquiatra é isso. Mas, mas isso já está por um adjetivo numa coisa que devia ser o psiquiatra a fazer. Pois, mas nós sabemos que às vezes não é assim, doutor Pedro, não é? Pois, Nós sabemos que não. Mas pronto, ainda bem que nós, na Menta-Análises, e isso deixa-me muito orgulhosa, também, não é só a Dona Alzira Almeida, mas deixa-me muito obrigado. orgulhosa, ainda bem que nós temos um psiquiatra tão cuidadoso, não é? E tão preocupado com o bem-estar dos seus pacientes. Muito obrigada, doutor Pedro. Olha, muito obrigada por ter vindo Obrigado eu. outra vez. Obrigado. E até breve. Até breve. Está E bem. nós, boa noite, obrigada a todos, sim, muito obrigada a todos. Vemo-nos em breve, sim? Obrigada. Boa noite. Tchau.